Pessoal, tudo bem com vocês? Então, eh, o assunto aqui vocês encontram em qualquer eh, vídeo, né, no YouTube, mas eu insisti em fazer porque, como eu indiquei para vocês, a obra, né, a ideia de fenomenologia do Edmundo Husserl. Então, com essa ideia, é, que nós vamos nos envolvermos nesta nesse pensador, que de repente surge um formato diferente para trabalhar a filosofia, quer dizer, o método filosófico. Então, antes da obra, né, de falar da obra e principalmente das duas lições que nós vamos trabalhar, eu gostaria de falar um pouco da biografia do autor, coisa rápida, né? Eu baseei, eu peguei aqui o livro do Rosano Pegoraro, tá aqui, né? Rosano Pegoraro, ele é organizador dessa obra, né? Clássicos da Filosofia, e quem escreve a parte aqui ligada à Husserl é Nitamar de Oliveira, tá? É professor da PUC do Rio Grande do Sul e é doutor em filosofia. Então, é um sujeito que tem uma vaga, né, uma vasta experiência, melhor dizendo. E também ele traz um pouco, né, da história, da biografia do Husserl. E a obra é a própria obra mesmo, é a fonte, né? Foi uma opção nossa de fazermos nós mesmos a interpretação, o comentário da obra. Bom, Edmundo Husserl nasce aos dias, né, 8 de abril de 1859, em Plonitzy, né, na Morávia, que era, naquela época, fazia parte do Império Austro-Húngaro, tá? Hoje, né, é República Tcheca, né, está na República Tcheca. E ele nasce numa família judia, é o segundo de 4 filhos. Ele começa os seus estudos aí ainda de astronomia na Universidade de Leipzig. Depois ele faz os estudos de matemática também, estudo de matemática. Ele estuda astronomia, depois matemática. Depois disso aí, ele vai estudar na Universidade de Berlim, tá? Aliás, melhor dizendo, ele estuda a matemática, tá? Ele estuda matemática na Universidade de Berlim e depois ele vai defender a sua tese doutoral sobre a teoria do cálculo de variações na Universidade de Viena, em 1882. E a partir de 1884 ele começa a assistir às aulas de Franz Brentano, um filósofo, né, Franz Brentano. E aí, nessas aulas do Franz Brentano, ele é atraído para a filosofia. E aí ele vai se dedicar à filosofia. Como eu disse antes, né, ele era de família judia e ele agora vai se converter ao cristianismo, à igreja evangélica luterana, tá? E depois, com um ano depois, ele casa, tá? Ele casa com Malvine, né, Steinschneider, tá? Com que ele vai ter com ela 3 filhos, tá? Bom, e aí ele começa a desenvolver, a partir daí, toda a sua caminhada acadêmica, tá? Então ele vai publicar vários textos, várias obras, ele começa a escrever algumas obras. Dentro dessas obras está a que nós vamos comentar aqui, pelo menos um pouquinho,
as duas primeiras lições, tá? De uma ideia de fenomenologia. Bom, com relação a toda essa caminhada do Edmund Husserl, tá? Ele vai trabalhar justamente a questão da fenomenologia, mas essa conversa, esse assunto da fenomenologia, ela já vinha sendo discutida antes por outros pensadores, né, como Hegel, o próprio Kant já trabalhava algo nesse sentido, mas é o Husserl que vai dar uma dinâmica um tanto quanto específica para essa temática. E aí ele vai, né, inaugurar na filosofia algo extremamente novo, né, um método extremamente novo com relação à filosofia, tá? Principalmente porque ele entendia que o mundo do pensamento, o mundo da ciência naquele momento, precisava de algo diferente. Então, e é interessante a gente saber também que ele foi leitor, né, lógico, né, quando ele se envolve com a matemática, com a filosofia, ele vai ler autores também do passado, como Descartes, por exemplo, vai fazer uma leitura de Hume. Então, é um filósofo bastante comprometido com a causa da filosofia. E dentro desse universo, o que é o fenômeno? O que representa para nós o fenômeno? E o que Husserl quer tirar dessa especulação filosófica, tá certo? Para transformar a própria filosofia. Isto é, dar um caldo novo para a filosofia. E nesse sentido, aí na sua caminhada, né, acadêmica, ele vai se envolvendo com diversas pessoas, com diversos pensadores. Alguns ele vai instruir, como por exemplo Edith Stein, né, que vai ser secretária dele, depois Heidegger, vai conviver, vai ter uma boa convivência com ele também. E daí o seu discurso, a sua ideia, a sua proposta vai ganhando espaço na academia. Agora, o maior legado dele, né, foi sem dúvida, tá, a inovação metodológica proposta pela fenomenologia. Essa foi o maior legado dele. Como eu disse antes, assim como Descartes, como Hume, como o próprio Kant revolucionou a modernidade, o Edmund Husserl agora vai trazer uma nova revolução para esse processo. A gente pode até usar a expressão que ele vai revolucionar aqui o pensamento filosófico, entrando nesse universo da contemporaneidade. Tá certo? Então, por isso que as suas investigações, elas são fundamentais para a compreensão dessa nossa relação com o fenômeno. Agora, como o próprio Kant dizia, nós temos a consciência da estrutura das coisas, né? De dentro e fora, né, da consciência. Nós temos a consciência para e a consciência em. Quer dizer, eu vou aprender com os meus sentidos, eu vou compreender o que é o fenômeno. Agora, quando não apreendo, e quando não apreendo a coisa em si, como é que eu faço? Isso Kant, né, na discussão do fenômeno, tá certo? Então, eu apreendo com os sentidos, eu apreendo. Agora, quando eu não consigo fazer essa apreensão, tá, é da coisa em si. Eu consigo perceber o objeto, mas o que é o objeto? Qual é a essência do objeto? E aqui nós vamos trabalhar uma relação sujeito-objeto. Aqui nós não podemos travar uma luta entre o ser conhecido e o sujeito do conhecimento, né? Não é uma luta. Aqui é uma partilha, quer dizer, é uma busca desse conhecimento, uma transformação desse conhecimento para o embasamento conceitual da própria fenomenologia. Então, nesse sentido,
o fenômeno ele possui uma aparição, e eu tenho que perceber o fenômeno. E dentro dessa aparição, ele precisa ser desvelado, segundo Russell. Ele precisa ser desvelado, descoberto, retirado, tá certo? Essa é a proposta. Mas para isso eu preciso da consciência. E aí, o que é a consciência? Segundo o pensamento de Russell, a consciência é um movimento de algo sobre algo. É um movimento, tá certo? Então, por isso que ele vai dizer que a consciência como consciência de algo. Eu tenho que ter consciência de alguma coisa. Quer dizer, nunca tem consciência de fora. É consciência de alguma coisa que eu vou ter. E aí, segundo Russell, a consciência ela é mutável, ela é plástica, ela se movimenta, tá certo? Então ela se envolve com a situação, ela se envolve. Esse é o movimento da consciência, quer dizer, o conhecimento é sempre um ato intencional a partir dessa reflexão. E a gente tem sempre uma intenção no conhecimento. Tá? Eu tenho sempre uma intenção no conhecimento. Por isso que a consciência aqui, ela entra nessa estrutura da temporalidade. Tá? O que seria isso? Cada tempo tem seu tipo de consciência. E aqui, na época dele, está num movimento fortíssimo de tomada de tempo, de transformação do mundo, de várias coisas, vários conceitos, várias estruturas aparecendo e transformando a própria estrutura daquilo que chamamos de ciência e daquilo que chamamos de filosofia. Então, a ideia da fenomenologia, ela vai reunir 5 lições, né? E elas foram pronunciadas por ele, né, por Kant, por Husserl, em Göttingen. Tá? Para ser mais preciso, nossos autores trazem aqui, dia 26 de abril a 2 de maio de 1907. Tá? Eu usei aqui um outro autor, o Mário Sérgio de Carvalho Tomás, também o professor Alain Guedini e o professor Ivan Cláudio. Tá? Então são textos, sem falar que eu também consultei uma palestra do professor Franklin, que é também um filósofo, tá? Tudo sobre Husserl, tudo sobre a fenomenologia, tá bom? Então agora nós vamos falar um pouquinho das 2 lições, que é o objetivo do trabalho de vocês.